Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos falar sobre o alimento que fortalece o nosso espírito, que fortalece a nossa alma. E sabemos muito bem que nem só de pão o homem viverá. E quando dizemos logo essa palavra, já lembramos mas também da palavra de Deus, que é o que fortalece o nosso espírito. Então, para fortalecermos o nosso espírito com o alimento que Deus nos deu, é exatamente Cristo. Tanto que Cristo sempre nos disse que Ele é o alimento vivo para os homens. Quando nós nos alimentamos da Sua palavra, daquilo que Ele nos ensinou, nós nos tornamos mais fortes na fé. E para isso, nós precisamos de buscar conhecimento. O conhecimento que nós temos hoje está fundamentado na nossa Bíblia. Foi aquilo que os discípulos escreveram e prepararam para todos nós aprendermos sobre quem era Jesus, sobre o que Ele fez e a sua trajetória. Tanto que nós temos 4 evangelhos, e se pegarmos o contexto dos 4 evangelhos, são cabeças diferentes, são leituras diferentes, porque foram pessoas diferentes que olharam e interpretaram diferente a forma como Jesus encarava o mundo. Porém, quando nós olhamos a essência de cada evangelho que é citado na nossa Bíblia, nós percebemos que é muito parecida as mesmas histórias. Todas contam praticamente a mesma coisa, mostrando-nos apenas que há algumas palavras diferentes na forma de dizer e na forma da escrita. Porém, a história sempre se repete, dizendo as mesmas coisas e nos mostrando que Jesus trouxe a palavra para nos fortalecer espiritualmente, não a nossa carne. E muitas vezes nós nos preocupamos em fortalecer a nossa carne dentro daquilo que a palavra de Deus nos traz. Porém, nós às vezes somos enganados por nós mesmos, porque nós estamos sempre buscando fortalecer o nosso pecado, fortalecer a nossa carne. Nós queremos buscar desculpas dentro da palavra de Deus para podermos continuar cometendo pecados. Mas a palavra de Deus hoje, a nossa primeira leitura, vem nos mostrar que quando nós nos consumimos da palavra de Deus, que é a nossa Bíblia, nós passamos a perceber que a palavra não vem nos enfraquecer, não vem trazer tristeza, não vem trazer mágoa, mas sim trazer felicidade para o nosso coração. O problema é que as pessoas querem distorcer a palavra de Deus, achar meios e caminhos para poderem continuar fortalecendo as suas vidas no pecado. Infelizmente, nós às vezes queremos fazer isso, queremos achar brechas para poder dar motivos a cometermos os nossos pecados. Porém, quando nós lemos todo um contexto da participação de Cristo no nosso plano terrestre, nós percebemos que, em momento algum, Cristo convida-nos a fortalecer a carne. Ou seja, Ele não quer ver você sofrendo, não quer ver você triste, não quer ver você magoado, mas sim quer ver você bem. E para isso, Ele impõe regras para que você possa obedecer para chegar a esse patamar de paz. E nós sabemos muito bem que quando nós obedecemos regras, nós não sofremos punições. O problema também é que nós somos teimosos e nós temos esse hábito de não obedecer regras. E por isso que desde Adão e Eva nós viemos sofrendo consequências disso, pagando multas, pagando taxas altíssimas pelos preços dos nossos pecados. E enquanto nós não obedecermos às regras de Deus, não o servirmos com aquilo que somos convidados a viver, que é o amor, o respeito, a fidelidade, o compromisso, a fé, nós não nos afastaremos dessa dívida que temos com o pecado, de ficar colhendo só coisas ruins. Por isso, a primeira coisa que você deve fazer para poder ter esse compromisso com Deus é exatamente ter conhecimento sobre quem é Deus, quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo. Assim você vai fortalecer quem você é através da palavra. O conhecimento está exatamente na palavra. Se você lê a Bíblia, já é um grande passo que você deu
para poder melhorar quem você é, alcançar a paz que Deus o convida a viver e assim ser uma pessoa mais tranquila, mais calma, viver mais serena, não ficar sofrendo com os problemas do mundo. Quantas pessoas nós temos por aí que vivem sofrendo por causa de dívidas, por causa de relacionamentos, por causa de doenças, por causa de uma infinidade de coisas, sendo que esse plano terrestre nós iremos morrer, tudo ficará para trás, nossas riquezas, nosso dinheiro, nossos problemas, o nosso próprio corpo, que é a nossa carne. E a única coisa que Deus resgatará e levará para o reino dos céus é o teu espírito. Por isso é essencial você fortalecer o espírito. E para isso, nós usamos a palavra de Deus para iniciar esse processo de fé e de crescimento. Use estudar a leitura bíblica, ouvir a palavra de Deus, para que você comece a dar os primeiros passos na caminhada para a sua salvação, para o reino dos céus. E é isso que a nossa primeira leitura vem nos convidar. Leia, busque o conhecimento como a palavra de Deus como alimento para o teu espírito, para o fortalecimento. Arroz, feijão é para fortalecer a carne. A palavra de Deus é para fortalecer o teu espírito. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Salmo Responsorial. O nosso Salmo Responsorial vem nos trazer o seguinte refrão: como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Ou seja, a palavra de Deus é doce para aquele que a consome através do Espírito, aquele que faz a leitura, busca a essência do conhecimento daquilo que Jesus, Deus, os profetas, os discípulos de Cristo tentaram nos ensinar. Nós vamos perceber que tudo é prática que faz com que nós nos sintamos bem. E quando nós nos sentimos bem, é como se nos alimentássemos de algo doce, algo que agradasse ao nosso paladar. Então, aquele que lê a palavra de Deus, compreende o que Cristo tentou nos ensinar, nós passamos a perceber que a palavra de Deus sempre é direcionada à paz, ao amor, à fraternidade. Nós podemos perceber muito bem nos contextos em que Cristo ajudava as pessoas. Sempre quando Cristo participava de alguma ajuda às pessoas, a gente percebia que geralmente eram pessoas que julgávamos não merecer a salvação, não mereciam ser ajudadas. O exemplo da mulher prostituta é um excelente exemplo, que foi pega em adultério e acabou sendo julgada pelas leis de Moisés, que deveria ser apedrejada. E nós muitas vezes nos deparamos com situações parecidas, que a lei nos pede para praticar uma atitude, às vezes, que pode agredir o nosso irmão. E quando chega a esse contexto, nós percebemos que para Deus a regra maior, qualquer lei pode ser quebrada desde que seja com a prática do amor. E é o que aconteceu. Jesus praticou o amor com aquela mulher, dando a ela o direito de ser ela mesma, compreendendo que houve no coração dela a conversão, o arrependimento, e assim ela teve a chance de não morrer por causa das leis que deveriam ser cumpridas. E nós às vezes passamos por essa situação. Nós queremos alcançar o reino dos céus, queremos ser salvos, porém vira e mexe, nós estamos pecando. E Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo nos dá chances a todo momento de nos redimir dos nossos pecados e recomeçar cada dia. Se hoje cometemos um pecado, amanhã que possamos lutar novamente contra ele e tentar vencer essa batalha. O fato é que, independente daquilo que você faz errado, desde que você não blasfeme contra o Espírito Santo, você tem chances para poder encontrar o reino dos céus. Porque a palavra de Deus nos mostra isso e é o que nos tranquiliza, é o que nos faz parecer doce como mel. Porque se somos fracos e pecadores e temos de Deus a chance de poder restaurar aquilo que cometemos de errado, é uma grande oportunidade. E muitos jogam fora essa oportunidade
desmerecem a oportunidade que Deus o dá e às vezes, quando decidem se arrepender, acabam não tendo mais a chance, porque é no momento final, após a morte. E depois da morte não há como ter a chance de ter a salvação sem ter praticado o arrependimento no seu coração. Então, a mulher adúltera teve uma segunda oportunidade no último momento de sua vida, mas nós nunca saberemos se nós passaremos por esse mesmo processo que ela passou. Ela poderia ter morrido apedrejada em adultério, mas recebeu uma oportunidade de Cristo para poder continuar essa jornada. Então, que possamos sempre estar preparados para não estarmos no lugar dela. Então, se você não trai, não faz maldades com as pessoas, não faz fofocas, não faz esse tipo de coisa, não será julgado. Então é melhor que fique quieto, de certa forma, entre aspas, fique quieto no seu canto sem perturbar as pessoas, sem maltratar as pessoas, sendo uma pessoa do bem, do que você caçar, cutucar onça com vara curta. Porque se você irá provocar o seu irmão, se ele não tem Deus no seu coração, não tem práticas cristãs, ele irá te atacar da mesma forma. E às vezes você não terá a oportunidade de se arrepender, porque nós somos convidados por Deus à prática da paz. Então, se você pratica a contenda com seus irmãos, faz com que seus irmãos sintam raiva, ódio, ira, você não está nos caminhos de Deus, não está praticando a paz. Aqueles que decidem fazer uma entrega maior aos caminhos de Deus, como os discípulos, como Paulo, que nós temos como bom exemplo, que decidiu servir a Deus depois da morte de Cristo, como os profetas que serviram a Deus, aí sim, nós seremos direcionados pelo Espírito Santo de Deus a termos práticas, às vezes, de entrar em lugares perigosos que homem comum não entraria. Homem comum, quando me refiro a um homem comum, é aquele que é pecador e não sabe lidar com os seus pecados ainda. Porém, existem aqueles que são pecadores e aprendem a lidar com seus pecados porque têm a bênção de Deus ali, é protegido por Deus para que possa ter essa jornada, essa caminhada. Mas para isso a gente sabe que tem que ter muito jejum, muita oração, muita busca pelo conhecimento da palavra, e não é de qualquer forma. Sempre o direcionamento não será de acordo com a vontade do homem, mas sim da vontade de Deus. E para que o homem possa compreender isso, requer dele muito aprendizado, muita leitura, consumir a palavra de Deus para fortalecer o espírito. Vamos agora ouvir uma reflexão do nosso evangelho de hoje. O nosso evangelho de hoje vem nos trazer uma pergunta muito interessante. Quem é maior no reino dos céus? E nós sabemos muito bem que para Deus não existe essa coisa de status como nós criamos. Nós temos esse hábito de dizer que maior são as pessoas que têm mais dinheiro. Quem tem mais é maior, quem tem mais é melhor. Então, para Deus não existe esse conceito, no reino dos céus não existe isso. E Cristo veio nos mostrar exatamente através de uma criança quem é maior no reino dos céus. Quando nós pegamos uma criança em primeiro lugar, ela não tem preocupações nenhuma com conquistas materiais, em adquirir bens, em ser rico, ser milionário. Uma criança não pensa isso. Uma criança geralmente só pensa em se divertir, brincar, correr atrás das coisas para poder se alegrar e não se foca nessa preocupação em ser maior. Então, o maior no reino dos céus é aquele que não se preocupa em ser maior. E nós temos esse hábito a partir de um certo momento da nossa vida de querer ser maior que alguém. Hoje, infelizmente, até as crianças estão chegando a esse patamar. As crianças de hoje em dia têm observado os seus irmãos, as suas outras crianças, e têm querido e tido vontade de estar no lugar deles, assumindo a partir daquele ponto já o desejo de ser maior por causa de um outro, por causa de um vizinho, por causa de alguma outra pessoa. Isso, infelizmente, é culpa da nossa absolvição dos pecados. Nós temos nos consumido tanto de pecados
que estamos transmitindo isso para os nossos filhos. E naquela época de Cristo, as crianças tinham essa liberdade de poderem viver a infância delas. Hoje nós temos lutado também, nós temos órgãos que lutam para que a criança seja protegida de forma a poder se divertir, pelo menos até uma certa idade. Lugar de criança, como dizem, é na escola. Criança tem que ser tratada com direito e respeito. Existe até mesmo o ECA para isso. Então, toda criança ela tem que ter um crescimento saudável. E era como acontecia na época de Cristo. As crianças não se preocupavam com a casa que tinham, não se preocupavam com o que iriam comer, não se preocupavam com praticamente nada. Aquilo que viesse era graça de Deus para a vida delas, estavam satisfeitas, sempre rindo, brincando, correndo. Quando ficavam tristes, choravam e logo em seguida estavam bem, brincando novamente com aquele que haviam feito o mal para ele. E é exatamente esses que são convidados para ir para o reino dos céus, que é diferente de nós que somos adultos. Quando nós somos maltratados, nós não fazemos como as crianças que, claro que se lamentam da mesma forma que qualquer um lamentaria, mas logo em seguida já estão bem, brincando novamente, esquecem toda a briga e partem para a diversão. E quando nós somos com nós, às vezes um filho de alguém maltrata o nosso filho e nós brigamos com os pais dele, ficamos com raiva, passamos o resto das nossas vidas com raiva dos pais. Porém, as crianças que brigaram ali, minutos depois, estão brincando novamente e não compreendem por que os adultos estão com raiva do outro. Então, este é o nosso problema, é de assumir para a nossa vida um pecado, ser orgulhosos de não querer abrir mão do pecado, de querer se vingar, de maltratar, de criar polêmicas, fofocas e assim por diante. Então, quem é maior no reino dos céus? É exatamente aquele que não se preocupa em ser maior no reino dos céus e no plano terrestre. Se você está aqui e não está preocupado em ser maior que ninguém, em ser melhor que ninguém, você já é o maior no reino dos céus. Se você está no seu trabalho, procure fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Tente ser um bom exemplo, tente fazer de forma a respeitar os mandamentos de Deus, mas não tente ser maior que o outro, não tente passar por cima de alguém, não tente prejudicar alguém para poder ser maior. Se você tem uma família dentro da sua casa aí, que existem às vezes algumas questões que fazem com que vocês tenham que ter conflitos, evite entrar nesses conflitos. Vou citar um exemplo bobo às vezes, que às vezes os seus pais compram para vocês, são 5 irmãos, compram 5 hambúrguer para cada um. E de repente um chega depois e o hambúrguer dele foi comido por algum dos irmãos e ele ficou sem. É claro que você não precisa de criar brigas por isso, nunca precisa de criar contendas. Sempre o diálogo será muito bem-vindo. É claro que o nosso coração irá assumir a vontade de ter consumido aquele produto, porém, para que você possa alcançar o reino dos céus, compreenda que se aquele irmão seu comeu 2, foi porque ele estava com mais vontade que você, estava precisando mais do que você, e assuma dentro do seu coração sempre essa prática do bem, de não ficar sofrendo pelo materialismo, mas sim de estar satisfeito de ter ajudado seu irmão a poder ter alimentado um pouco mais e saciado a sua vontade de comer. Às vezes a parte chata disso, às vezes, é que as pessoas mentem. A gente pergunta quem comeu e não aparece ninguém. E a gente percebe que a mentira é algo que é o pecado e a gente acaba se consumindo junto com essa mentira porque passamos a julgar o nosso irmão como uma pessoa mentirosa, uma pessoa ruim. Porém, quando a pessoa assume que comeu, fica mais fácil nós sentirmos a paz no nosso coração, porque sabemos que a pessoa foi sincera, foi verdadeira, e a verdade sempre abre portas para o crescimento espiritual. Então, se o seu irmão comeu, admitiu que comeu, dê a ele a oportunidade de ser ele mesmo.
que você pode fazer, às vezes justificar, falar para ele que comeu, mas vou ficar sem, e isso poderia me fazer falta. Às vezes aquele era o alimento do dia da pessoa. Então justificando, conversando, a gente sempre consegue chegar a um consenso, a uma justificativa. Mas mostrando esse conceito, a gente consegue perceber que quem é maior no reino dos céus é sempre quem busca a paz, a perseverança, busca mostrar aos irmãos que somos todos iguais e que não precisamos de brigar por coisa alguma. Porque no fim, o que realmente irá valer no reino dos céus é o nosso espírito e não nossa carne, não o materialismo que nós consumimos. Você pode ter milhões de reais, milhões de dólares na sua conta, que tudo isso vai ficar para trás quando o seu corpo desfalecer, quando você não tiver mais vida. E por isso, a única coisa que terá valor no reino dos céus é o teu espírito. Fortaleça-o com a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos convida a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E para isso, temos que agir como criancinhas, que agem com simplicidade, com amor, carinho e sem preocupações com o que tem por vir amanhã ou depois, mas sim vive cada dia com intensidade e felicidade. Vamos agora ver os comentários do vídeo de ontem. Os comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o comentário da Miriam Martins, que nos mandou: graças a Deus, gratidão. Senhor, amém, amém, amém. Senhor, dai-nos a proteção divina de ser verdadeiro na fé em nosso Salvador e Criador. Amém. Que assim seja. Miriam Martins, minha mãe. A Márcia Souza nos mandou: boa noite, missionário. Deus tem misericórdia de nós. Eu sempre ajudei, eu era mais prestativa, mas decepcionei muito. Às vezes fazemos muito quando não podemos. Acabam virando o rosto e é muito triste. Paz do Espírito Santo. É verdade, Márcia, como havia dito no vídeo anterior, a gente vai ajudar e acaba atrapalhando, porque existem pessoas que não sabem ser agradecidas, tem pessoas que são maldosas num certo ponto de vista, né, que às vezes a gente vai fazer algo para ajudar e a pessoa contamina um produto que a gente vai oferecer ao outro. Tanto que vi uma notícia essa semana em relação a isso. Uma mulher havia preparado uma alimentação para poder doar a alguns mendigos, porém parece que alguém maldoso colocou algo para poder prejudicar algumas pessoas, e prejudicou de tal forma que acabou retirando a vida, se não me engano, de 3 ou 4 moradores de rua. Então a gente acaba caindo nesse problema, né? Porque a mulher acabou sendo presa por ter oferecido alimento contaminado às pessoas. Porém, no final da história, acabou se descobrindo que, na verdade, ela não havia feito uma alimentação contaminada, mas sim o alimento foi contaminado por uma outra pessoa. Através da perícia descobriram isso. E a gente acaba perdendo a fé nos nossos irmãos e nas pessoas por causa de atitudes como essas, que colocaram em cachê a vida dessa mulher, tirando dela a liberdade e aprendendo. É claro que isso acontece desde os tempos de Cristo. O que não pode acontecer é a nossa desistência de tentar ajudar o próximo, porque pessoas maldosas existem por aí e sempre tentarão nos atacar, principalmente quando nós somos queridos e amados por uma grande gama e massa de pessoas. Então saiba disso, compreenda que há esse risco, principalmente para aquele que tenta ser amor na vida do seu irmão. O João Luiz nos mandou leitura orante excelente. Boa tarde, que assim seja, João Luiz, um abraço. A Doreci Nascimento nos mandou: a paz esteja contigo também, bom dia. Bom dia, missionário Wagner, e muita saúde, paz e felicidade. Obrigado pelas felicitações. Me sinto feliz em dar uma ajuda a quem precisa. Quando faço uma doação, eu me sinto tão feliz que parece que tirei um fardo muito pesado do meu coração. Não queria que ninguém precisasse mais do que eu,
mas nem os dedos de nossas mãos são iguais. Assim são nossas vidas, ajuda de alma e coração. É verdade, todos são diferentes, né? Tudo, até o nosso corpo tem as suas diferenças. Então, se a gente puder ajudar as pessoas, tiver essa capacidade, que a gente possa ajudar aqueles mais necessitados e ser simples, humilde nas nossas ações, nos nossos comportamentos, principalmente nesses momentos. Às vezes a gente quer ser grande demais, quer se parecer melhor do que os outros, e para poder ser grande demais e parecer mais do que os outros no reino dos céus, é exatamente ajudando o seu próximo, dando um pouco de carinho, de afeto, de alimento, de agasalho. É isso que faz-nos pessoas melhores e maiores no reino dos céus. Então, parabéns pela sua atitude. É o que traz para o nosso coração, é felicidade, alegria, nos tira um peso do nosso coração ajudar o próximo, porque nascemos exatamente para isso. Somos a imagem e semelhança de Deus, porque Deus espera de nós aquilo que Ele é, que é a prática do amor. Tanto que, quando ajudamos, sentimos felicidade. Isso porque isso faz parte de Deus. Quando nós maltratamos alguém, nós sentimos o quê? Agonia, tristeza. E isso não faz parte de Deus, faz parte daquilo que é pecaminoso, daquilo que é de Satanás. A Odete Sobral nos mandou a paz de Cristo a todos. Bom dia, missionário, e a todos do canal. Gratidão pela reflexão. Nosso Deus se alegra quando doamos com o coração cheio de alegria. Amém. Abençoadas semanas a todos. É exatamente o que eu disse, né? A doação, a ajuda ao próximo traz alegria. Aquela prática ruim de maldade com o nosso irmão traz agonia. Então, isso faz parte de Deus. Ajudar o próximo, ser amor, ser caridoso. Não é só o foco daquilo que o cristão busca para a sua vida, mas faz parte daquilo que Deus nos convida a viver, que está no segundo mandamento. O foco nosso principal tem que ser buscar o Espírito Santo para a nossa vida, para poder ajudar o próximo e ter a compreensão de quem foi Deus, quem foi Jesus e quem foi o Espírito Santo. Nós temos também a Milena Aparecida que nos mandou amém, gratidão, Senhor, que assim seja, Milena. A Márcia Souza nos mandou, eu observo demais problemas, mas que sejam pequenos, obrigado. Boa noite, missionário, parabéns para os pais. Verdade, relacionamento e está ficando muito difícil, eu sofro muito com isso. Eu respeito as regras, está sendo difícil amar alguns próximos, Deus me perdoa. É verdade, eu não vou te tirar a sua razão por isso, é difícil realmente amar algumas pessoas, elas cutucam os nossos calos, tentam nos prejudicar, tentam nos maltratar, e o melhor que nós podemos fazer nesse momento, ainda que somos pecadores, não estamos sabendo lidar com essa diferença entre espírito e corpo, afastar-se desse tipo de pessoa para a nossa santificação, até o momento em que nós podemos ter essa prática mais de fortalecimento do espírito. Porque quando fortalecemos o nosso espírito, não iremos ficar sofrendo por causa de pessoas que tentarão nos derrubar e tentam nos prejudicar. Por isso, pratique sempre o amor de Deus na sua vida, se afastando de tudo aquilo que é mal. Se você não sabe enfrentar, afaste-se. No momento que estiver preparado e forte, aí sim você poderá enfrentar esses tipos de problema. No mais, esses foram os comentários do vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.